Olá, farmacêuticos e farmacêuticas que fazem avaliação clínica de pacientes hipertensos, que fazem acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes. Vou dar uma dica extremamente importante e legal aqui para vocês no paciente hipertenso e na associação de medicamentos que são muito comuns no dia a dia desse paciente. Então presta atenção aí, informações relevantes para a sua prática clínica, tá? Primeiro, vamos entender o seguinte, grande parte dos pacientes hipertensos utilizam um desses fármacos que estão nesses grupos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, normalmente, o paciente hipertenso ele pode ser utilizado, pode ser tratado com beta-bloqueadores, a família do atenolol, propanolol, carvedilol, nebivolol, são vários da mesma família. Ou ele pode ser tratado com inibidores da ECA, captopril, enalapril, linezolpril, também tem vários da mesma família. Ou até com diuréticos, mas aqui eu quero dar um destaque para os diuréticos poupadores de potássio, espirolactona, amilorida, triantereno, que também pode entrar na farmacoterapia do paciente hipertenso. Ou até os BRAs, bloqueadores de receptores de angiotensina, que talvez seja um dos mais comuns na utilização para o paciente hipertenso, a família da losartana, candesartana, valsartana. Então, provavelmente o seu paciente pode ser tratado com um desses fármacos. Ele está sendo medicado para hipertensão com um desses fármacos em algum desses grupos. Que eu preciso lembrar para vocês que esses fármacos que eu falei para vocês, família dos beta-bloqueadores, inibidores da ECA, os diuréticos, poupadores de potássio e os BRAs, são medicamentos que podem causar uma retenção maior de potássio nesse paciente. Normalmente eles são poupadores de potássio. Os beta-bloqueadores, os IECAs, os BRAs fazem esse processo e os diuréticos, claro, da família da espirolactona e do triantereno e amilorida, são poupadores de potássio. Fazem uma retenção maior de potássio nesse paciente. Então eu tenho que deixar aqui um alerta para vocês, porque precisa tomar um pouco de cuidado no paciente hipertenso, que toma algum desses medicamentos, que normalmente é um paciente idoso e que já tem um quadro clínico onde ele apresenta uma deficiência renal, uma falha no funcionamento e uma diminuição na taxa de filtração renal, na taxa de filtração glomerular. Essa é uma característica que pode fazer com que o paciente tenha um acúmulo de potássio no organismo dele. Mas normalmente esse acúmulo ele vai estar vinculado a uma dieta rica em potássio. Caso o paciente consuma alimentos que são ricos em potássio, ele pode sofrer essas alterações. Com o tratamento que tenha potássio, outras medicações que podem ser administradas nesse paciente que contenham potássio também podem sobrecarregar esse paciente. E claro, nos pacientes que tenham essa deficiência renal, porque ele pode ter uma dificuldade de eliminar potássio. E eu vou dar um destaque aqui sobre a questão do tratamento. Muitas vezes o paciente procura o atendimento na farmácia em busca de um polivitamínico com sais minerais, com o objetivo de melhorar o desempenho desse organismo no dia a dia. Ele quer melhorar o seu desempenho das atividades que ele faz no dia a dia, ou ele está tentando buscar alguma coisa que melhore a sua qualidade de vida ali, que fortaleça, de certa forma, o seu organismo. Então a gente sabe que muitas vezes o paciente vai até a farmácia em busca de uma medicação que associa sais minerais com polivitamínicos. Eu preciso deixar claro para vocês e lembrar que essa associação, principalmente nos medicamentos que contenham sais minerais que sejam ricos em potássio em si, é um pouco perigoso, é relativamente perigoso para esse paciente que é hipertenso. Porque se ele já toma uma medicação que poupa potássio e ele vai fazer uma associação com polivitamínicos e sais minerais que contenham potássio, isso pode potencializar, aumentar o armazenamento de potássio no organismo desse paciente, sobrecarregar e aumentar o nível dessa substância, aumentando o risco de complicações que o potássio pode trazer. O potássio pode causar hiperpolarização das membranas, diminuição da capacidade de contração muscular, alterações do ritmo cardíaco e da capacidade de contração do músculo cardíaco. Então, para esse paciente, eu posso trazer um fator de risco na utilização dessas medicações. Muitas vezes achamos que é inofensiva a utilização de polivitamínicos com sais minerais, mas a gente tem que tomar cuidado no paciente que já toma alguma medicação que é poupadora de potássio e que vai associar esses medicamentos que são ricos, muitas vezes, em potássio em si. Então eu posso ter uma sobrecarga, eu posso ultrapassar o limiar, o limite máximo de 5,5 miliequivalentes
de potássio, aumentando o risco de complicações cardiovasculares, alterando o processo de ritmo cardíaco e causando um risco maior de dano para esse paciente. Deixar claro também que se o paciente já tem uma complicação, por exemplo, como uma insuficiência cardíaca, e se esse paciente também apresenta ou faz o uso de cardiotônicos, muitas vezes o paciente pode estar utilizando algum cardiotônico da família da digoxina ou algum outro fármaco que podem também se sobrecarregar no processo da utilização do potássio, isso é um fator de risco maior ainda. O potássio em si pode causar uma alteração da modificação da contração das membranas celulares, inclusive no processo de funcionamento e despolarização dessas células, né? E no caso do músculo cardíaco, eu posso ter complicações de contração desse músculo cardíaco. Como que eu preciso fazer o processo? O ideal seria monitorar esse paciente, avaliar esse paciente para ver se ele não está tendo uma sobrecarga de potássio no organismo dele. Seria necessário fazer uma medição para avaliar. Mas clinicamente a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de associação. Medicamentos que são antihipertensivos, que retêm potássio, que armazenam potássio em pacientes que estão utilizando outras medicações ou que associaram a esses medicamentos polivitamínicos com sais minerais que contenham esse potássio. Essa sobrecarga pode ser extremamente perigosa, principalmente para pacientes que já tenham complicações do músculo cardíaco, que já tem alguma alteração de contração desses músculos cardíacos, causando lesão, causando alterações que podem modificar o ritmo de contração do coração e outras alterações em tecidos musculares devido ao excesso de potássio. Então fica aqui o nosso alerta, informação importante aí, uma associação que talvez pareça inofensiva, mas que se houver uma sobrecarga e um excesso, principalmente no paciente que já tem alguma complicação renal, pode ser perigosa para esse paciente. Tomar bastante cuidado, ficar sempre alerta no monitoramento desse paciente que é hipertenso. Valeu, até mais. Mais informações em breve para vocês, principalmente falando sobre a avaliação da farmacoterapia dos seus pacientes, ok? Até mais!